refletir é um debate interno no MPLA, na qual está a sobressair de três alas, e essas três alas, cada uma delas com um nome para a sucessão de João Lourenço no Congresso de 2026. Temos uma primeira ala, que é do próprio presidente, que se apoia numa figura que é de Isaac dos Anjos, secretário presidencial ou do Presidente da República para os assuntos de agricultura. Há uma segunda ala, que é a ala feminina, que entende que é a altura do partido ter mulheres a governarem ou a dirigirem o país, e esta ala aponta dois nomes do brio político do MPLA, que é Ângela Bragança ou Idalina Valente. E uma terceira ala dos veteranos do MPLA, se sente traída por João Lourenço e que apoia uma eventual candidatura de Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó. Um outro assunto também é que temos estado a refletir é que em abril deste ano a Procuradoria da República enviou um relatório ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, indicando que João Leonardo deveria devolver aos cofres do Estado cerca de 400 milhões de kwanzas, e passados 6 meses não há sinais ou sinal algum de que este juiz tenha alguma vez dado indicadores de se apresentar na justiça, ou se colocar à disposição da justiça para explicar onde colocou estes fundos. E também por parte do Presidente da República há um silêncio que tem estado a ser um silêncio, não, o próprio Presidente, para além do silêncio, às vezes quando se pronuncia, dá sinais de estar a dar cobertura aos atos de João Leonardo, e com isso a própria Procuradoria da República sente-se às vezes neutralizada para dar sequência dos trabalhos de investigação às práticas de corrupção que têm ocorrido no Tribunal Supremo sob comando de João Leonardo. Os relatórios ou as posições que as autoridades têm tomado é de que durante esse período de combate à corrupção, ou melhor, as autoridades têm anunciado que durante o período da bonança terão desviado de Angola cerca de 50 bilhões de dólares, e 6 milhões já estão identificados e em posse das autoridades, aguardando por alguma decisão judicial. Também dos fundos recuperados, à medida que se sabe que foi apenas tomada, foi aquela de antecipação em que as autoridades aprovaram uma diretiva em que 10% da arrecadação dos bens que fossem recuperados pela PGR iriam passar a ser do uso dos tribunais e da Procuradoria-Geral da República. E como consequência, o que estamos a verificar é que os juízes e procuradores têm interpretado erradamente ou propositadamente esta diretiva, em que eles passam a ficar com as casas e bens materiais dos réus ou das pessoas visadas, e acabam por se beneficiar destes 10% por esta via. Como conclusão, este combate à corrupção, o que é que está a suceder? A corrupção saiu do Poder Executivo e transportou-se ou transferiu-se para o Poder Judicial. Está-se a combater a corrupção também, e estamos a combater a corrupção apenas no período de 2000, vamos dizer assim, ou 2004, ou melhor dizendo, desde o período em que deu-se aquele empréstimo, Angola recebeu o empréstimo da China, até 2017. De 2017 até a presente data, não há, as autoridades angolanas não estão a verificar ou a julgar casos de corrupção que aconteceram
no mandato de João Lourenço. Como conclusão, apenas está a julgar casos de corrupção que terão acontecido no consulado do anterior presidente, que, no fundo, dá-se aqui uma ideia de que se está a fazer um julgamento do mandato do presidente José Eduardo dos José Eduardo Santos. dos Santos, e nós acreditamos que o combate à corrupção deveria ser o combate e medidas de prevenção à corrupção deveria ser a todo tempo e não apenas deste modo seletivo. E também até aqui, e sabemos que quando se está a combater a corrupção, precisa-se de ter também medidas de prestação de contas. Até aqui, durante a governação do presidente João Lourenço, não tem havido prestação de contas. Houve uma pressãozinha, ou melhor, ao longo do tempo, e as autoridades lançaram a PGR um relatório daquilo que já terão recuperado. Também dizer que quando se está a combater a corrupção, é necessariamente o envolvimento da sociedade, dos jornalistas, dos ativistas, para que estes também possam fazer denúncias e as autoridades depois investigarem. O que tem acontecido é que todos aqueles que têm estado a fazer denúncias, as autoridades estão a prender e depois alega-se que insultaram ou ultrajaram a figura do Presidente Presidente da da República. República. Vimos vários manifestantes ir para a rua a pedir justiça e esclarecimento sobre esse combate à corrupção e acabaram por ir na cadeia. Portanto, temos aqui um combate de corrupção, todo ele também eivado de contradições. Saíram dos cofres do Estado cerca de 50 bilhões de dólares e só uma parte é que foi recuperada ou que está sob controle das autoridades. Quer dizer que ainda há muito por se recuperar. Até há posições da Procuradoria-Geral da República dizendo que têm de ir negociar com as autoridades judiciais de outros países para ver se há aqui alguma partilha também desses bens. Aliás, tivemos o caso do dinheiro de São Vicente que está na Singapura, que as autoridades não conseguiram rever essa parte no seu todo, porque há aqui necessidade mesmo de haver qualquer conversação. Também as congêneres estrangeiras penso que tenham o entendimento que para devolverem o dinheiro a Angola, Angola também tem de dar garantias de que vai aplicar estes fundos, né, para o interesse do povo angolano. Nós tivemos casos como de dinheiros que foram recuperados do Fundo Soberano e que as autoridades angolanas usaram aquilo no interesse da campanha eleitoral do MPLA, que foi para fazer aqueles programas do PIMP, que é o programa de intervenção aos municípios. No fundo, o que se requer aqui é transparência. Nós ainda temos, a sociedade no geral ainda quer ver esclarecido casos, por exemplo, nunca se tocou nos bens de Manuel Vicente que tem fora, pelo contrário, Manuel Vicente tinha até fundos no estrangeiro, como tinha aquela Gencorp, que entraram para Angola a financiar projetos do governo angolano e até aqui não se sabe em que moldes ou critérios os acordos que foram aí envolvidos. Temos ainda o caso da China Sonangol, que é uma empresa criada por Manuel Vicente, Copelipa e o seu grupo, que está legalizada em Hong Kong, que foi usada os símbolos e nome e fundos da Sonangol, e até aqui ninguém sabe o que é que se passa, o que é que se passa e qual é o destino desta empresa e os fundos que foram aí também investidos. Também temos casos como a empresa GFI do MPLA, que durante muitos anos o presidente José Eduardo dos Santos usou fundos e meios do Estado para o benefício dessa empresa, e essa empresa nunca foi também investigada. Temos aqui o caso do presidente João Lourenço, tem estado a usar também e feito gestão também desta empresa em benefício do seu partido. Portanto, vemos aqui um combate à corrupção seletivo, como várias pessoas já têm dito. Temos aqui a Sonangol também, que precisa
ser investigada. A UNITA já várias vezes pediu sindicância ou uma comissão parlamentar de investigação à volta da Sonangol, do BPC e de outras empresas, e a bancada do MPLA recusou fazer esses trabalhos de auditoria. Quer dizer que há aqui mesmo preferências nos alvos e isto também dificulta também o nosso entendimento e a nossa crença de que se esse combate à corrupção é ou não verdadeiro, também é ou não credível. No fundo, há aqui problema também de compliance por parte do Estado angolano e, voltando àquela análise que se estava a fazer, não se faz uma gestão de empresas sem haver transparência, sem haver compliance. Portanto, a gestão do Estado angolano à volta dessas empresas não tem sido exemplar. Pelo contrário, tem sido até uma gestão politizada, porque os novos gestores que estão a entrar são todos por indicação e confiança política. Há empresas que eram geridas por Isabel dos Santos, tiraram os gestores e colocaram gestores da confiança do governo ou do partido no poder. Quando se faz uma mudança de uma empresa para outra em termos de acionistas, não requer necessariamente alteração do seu corpo diretivo, como diretores e etc. Há empresas que, a nível do mundo, que mudam os seus acionistas, mas os diretores, se calhar, até nem dão conta, nem se apercebem que houve essa tal mudança. E no nosso caso, as mudanças de acionistas dos privados agora para a tutela do Estado está a alterar e mexer com a gestão destas próprias empresas. E uma delas, até algumas, estão a ir para a falência. O Dr. Rui Verde deu aqui o exemplo do Quero, temos aqui o exemplo da Unitel. A Unitel, até pouco tempo, era gerida por figuras empresariais ou independentes. Hoje a Unitel foi politizada. Temos ali um PCA, Aguinaldo Jaime, que foi ministro, temos um presidente da Assembleia de Mesa, Paulo Chiplica, de 83 anos, que foi também ministro, e parece-me que está-se a usar essas empresas também para acomodação política por parte de quem governa. De quem governa. Eu vou colocar uma pergunta a todos. Hoje o cenário que se apresenta pode dar algum otimismo na gestão desses património? O que é que o Estado deve fazer no sentido de rentabilizar as empresas que já confiscou e tornar esse processo mais transparente e não ser um ponto de acomodação, tal como disse há instante o José Gama? A conversa está aberta e os meus convidados não vão aguardar agora pelo meu chamamento. Nós temos poucas empresas angolanas. Sim. Nós quase que temos poucas empresas angolanas a operarem no plano internacional, ou melhor, empresas internacionalizadas. Temos algumas, como a Alma Tapalo, que opera também em Portugal, tem obras, muito poucas. As nossas empresas angolanas tendem mais a centralizar-se localmente, por isso muitas delas, sobretudo as privadas, não estão fora e consegue-se muito pouco falar da sua implementação fora. Temos o caso dos bancos, muitos deles estão a operar em Portugal, como o Banco BAE, temos o BIC, temos também bancos a operarem em Cabo Verde e operam em Cabo Verde. No geral, pouco se consegue fazer uma avaliação da sua inserção. Por exemplo, mesmo em Cabo Verde, muitos desses bancos não são tão legalizados, mas como banco, mas a sua atividade é assim meio limitada, trabalham mais como offshore. Temos o caso do Banco Beni, que está em Cabo Verde e está sob uma capa de um Banco Popular de Cabo Verde, mas, como disse, funcionam como offshore. Está o Beni, está também o BAE, pronto, o BAE Cabo Verde é mais amplo. Temos também a própria Unitel, que opera em Cabo Verde, em Santo Tomé, embora que a filial santomense é uma fação
que a Isabel criou, usando também os nomes e as siglas da empresa e com uma legalização feita na Holanda. E juridicamente a Unitel que está em São Tomé não está ligada à Unitel que que está em Angola. Embora o único ponto de ligação é mesmo Isabel dos Santos. Temos aqui um caso concreto de uma seguradora, a Mundial Seguros, que tem um dos acionistas, o BPC. Ela foi constituída em 2009, e ela, depois de ser constituída, o antigo presidente do BPC comprou em nome deste banco cerca de 34% das ações, e depois de 2 anos ele transferiu parte das ações para uma empresa sua de nome Mostratos, ficando com 12% desta participação que pertencia ao BPC. Este é um exemplo claro que eram fundos públicos e o senhor Paixão Júnior ficou com estas ações, e até aqui, desde que houve o combate à corrupção, ele nunca foi chamado, nunca foi interrogado pelas autoridades. Este é um caso concreto que as autoridades deveriam também interpelar e investigar de forma a confiscar de volta estas ações que Paixão Júnior tem em sua tutela, que formalmente deveriam pertencer ao banco. O Paixão Júnior é das figuras que José Gama, Paixão Júnior citou esta grande personalidade da banca angolana. Todos os casos de má gestão, de desvio de fundos que aconteceram no Banco de Poupança e Crédito foram na sua gestão. Mas Paixão Júnior anda ali impune, ninguém fala dele. O que é que se passa? Será que se Paixão Júnior tiver que fazer uma delação premiada, todo o MPLA vai para a cadeia? É verdade, nós vimos uma lista que saiu em tempos, há cerca de 4 ou 5 anos, com cerca de 50 ou mais nomes de elementos, muitos deles ligados ao MPLA, com dívidas enormes junto do BPC e que em situação de irregularidade. E essas dívidas, esses dinheiros saíram, ou créditos, também de forma irregular. Tivemos o caso concreto de um rapaz que tratou um bilhete de identidade falso e colocando José Eduardo Santos como seu pai, foi ao banco, se apresentou ao banco na altura de Paixão Júnior e este indivíduo recebeu um crédito na altura de cerca de 20 milhões de dólares, alegando que era para a construção de uma fábrica de água. Isto só para ver que naquela altura bastava a pessoa apresentar-se com credenciais políticos ou de familiares de políticos ou de ministros ou de presidente, era o requisito essencial para se obter dinheiro público, facilitar os créditos. E muitos empresários fizeram-se dinheiro por via destes créditos que Paixão Júnior eu não gostaria que facilitar. José Gama, e ele também, Paixão Júnior, sim. Eu não gostaria que perdesse o fio. Falou desta seguradora. Quais são outras empresas que também foram constituídas com dinheiro público e que não foram confiscadas? Aquelas que nós conhecemos. Bom, nós temos... Há duas formas aqui de dinheiros. Estamos com dificuldades de... Duraram direito o caso do que nós citamos, do senhor Paixão Júnior. Alô? Sim, estamos ouvindo. E há aqueles que... Sim, temos o caso, por exemplo, da Biocom, em que o general Dino faz parte da sua coxa. É verdadeiramente público. Pode-se dar o caso dele ter pedido empréstimo ao banco, e ele tinha bancos, mas aqui dá-se o cunho de que eram fundos públicos.
muitos dinheiros também que Isabel dos Santos aplicou também eram empréstimos bancários. Agora, o que se deve ver é que moldes os bancos emprestaram esses dinheiros. Quando há 2 anos ou 3 anos a Procuradoria-Geral da República fez sair casos do processo de Isabel dos Santos, havia o caso de um empréstimo que ela recebeu do banco BCI, o banco até controlado também por ela, para comprar ações numa empresa de diamantes, a Grezonão de fora, mas os dinheiros não eram públicos, mas eram um dinheiro que ela, ou melhor, ela foi pedir depois empréstimo a Indiama. Portanto, são coisas também que se deveria esclarecer devidamente. Como dizia, há aqueles que são dinheiros públicos que foram tirados diretamente e aqueles outros que usaram as empresas públicas, como a Sonangol, como fez Isabel dos Santos, Manuel Vicente, que transformaram essa petrolífera estatal como se tratasse de um banco. Nós temos há um empreendimento Miramar, que também construído pela Sonangol, na qual também entrou uma empresa detida pela FESA e outra também detida por Manuel Vicente, e as empresas do Manuel Vicente que entraram e a FESA quase que não entraram com dinheiro nenhum, era a Sonangol que entrava, mas essas empresas acabavam por ter depois participações e também são casos também que deveriam ser investigados. Em tempos a TPE passou uma reportagem sobre investigação a este projeto Empreendimentos Miramar, mas até aqui não se fala mais nada. Há cerca de 3 semanas estive num desses hotéis, tanto no AMO como no BIE, e o que se constatou é problemas de gestão. A falta de internet, pelo menos no hotel do AMO, uma parte continua a ser hotel e a outra parte está a ser usada pelo Estado. E há problemas seríssimos de gestão, tanto num como outro, coisinhas pequeninas mesmo, e nota-se que a gestão deste hotel deve passar para uma entidade mais profissional e experimentada no assunto. Como dizia, tem problemas de internet nos quartos, tem problemas de falta de sabonete, coisinhas pequeninas mesmo. Por exemplo, o hotel o hotel que está no Cuito não serve em pequeno almoço porque não tem. Então tornou-se aquilo uma espécie de um dormitório. Aquilo é apenas um dormitório. Então, exato, é uma espécie mais de dormitório e pouco convidativo, pelo menos para entidades ou empresários que queiram investir no país ou no interior do país e queiram fazer os seus trabalhos. Não há condições para tal. Tem problemas das fechaduras, isso constatei no BIE. Para abrir as portas do quarto, o homem da recepção que tem uma única chave que abre as portas de todos os quartos, porque há problemas. Portanto, isto é a prova daquilo que nós estávamos a falar no início, que o governo não tem vocação para fazer gestão. Mas aqui o valor ético. Gestão empresarial. Gama, o valor ético. Como é que uma entidade que está a combater é quem está a se beneficiar deste combate? É o órgão que está a usufruir desse património. Estamos a olhar para os tribunais, para o próprio Ministério Público. É ético isto? Não, isto não é ético, isto até fere todo aquele espírito do combate à corrupção que as autoridades angolanas invocam e reclamam, e isto provocou enormes escândalos de corrupção agora no Poder Judicial em Angola. Do que nós estamos a ver é os juízes a apoderarem-se desses bens, os juízes a comportarem-se como empresários, os juízes estão mais preocupados em julgar casos que envolvem dinheiros. Vimos o caso do juiz, ou melhor, do antigo ministro do Transportes, a ser extorquido quase 6 milhões de dólares para sair para ter o seu processo, ou melhor, para sair da cadeia. Portanto, é algo
porque pensou-se muito mal e os juízes também interpretaram muito mal, estão a interpretar isso como um prémio. Portanto, hoje já temos juízes que se recusam a julgar casos pequenos, casos que não dão dinheiro, e estamos a ver aqui também relatos de juízes que já estão a negociar sentenças com os empresários, com os chamados marimbondos. Portanto, temos aqui um problema a ser pensado e que está-nos a arrastar para esse quadro de ausência de ética no poder judicial. É pela primeira vez em Angola que o nosso poder judicial se transfere assim para um campo da corrupção e também da falta de ética. Pelo menos é um dos legados que o presidente João Lourenço está A deixar. a deixar. José Eduardo dos Santos, pelo menos, tinha um poder judicial, ele interferia politicamente também, Lourenço também interfere, mas não havia esses escândalos assim de corrupção como está-se a observar agora.